Olá a todos e todas e todes, né? Eu me chamo Thales, eu sou assistente social, né? Atualmente aqui estou como professor no curso de serviço social. E aí a proposta é a gente dialogar um pouquinho, né, hoje sobre a questão do racismo, né? Pensando aí como que o racismo ele é estrutural e estruturante das nossas relações sociais, né? E aí para a gente pensar um pouco como que essa discussão se coloca é, fundamental e urgente, sobretudo nos tempos, né, em que a gente vivencia aí, né, e que essa pauta também, né, de alguma forma aparece aí mais latente, né, não só no contexto nacional, mas também internacional, né. Bom, antes de eu ser Thales, né, assistente social, mestre, né, e doutorando em serviço social, eu sou um homem negro, né? Um homem negro que, nesse momento, foge das estatísticas, né? Considerando a dimensão do racismo no nosso país, a gente sabe que a cada 23 minutos, né, um jovem negro é assassinado nesse país, né? E aí a gente faz parte dos que sobreviveram a essa estatística, né? E aí, desde a graduação, né, desde quando lá em 2011, 2012, né, eu iniciei a graduação, eu comecei com esse processo, né, assim, de assumir a minha identidade étnico-racial, né, ou seja, foi na universidade, né, que eu pude, a partir, né, da inserção no projeto de extensão sobre a questão racial, né, a partir de uma ação aí, né, interdisciplinar, mas que foi puxada, né, por uma professora, a única professora negra que eu tive durante toda a minha graduação, e esse projeto foi fundamental para mim, né, me entender nesse mundo, né. Tem um livro de uma autora negra muito importante, que é a Neuza Santos Souza, que o livro chama Tornar-se Negro, né, que inclusive é um livro aí que a gente indica para todo mundo ler, de uma, né, que foi uma psiquiatra, né, uma psicanalista, a Neuza Santos, que esse livro é fundamental. Então, eu passei por esse processo de tornar-me negro na universidade, né, depois já de mais velho, mas que foi fundamental esse momento para mim poder me entender no mundo, né, assumir minha pertença étnico-racial, me envolver também com a militância antirracista, né, e então foi na graduação onde tudo começou, né, na universidade, né, que de fato abriu um outro mundo para mim. E aí depois de me formar, de me graduar em serviço social, né, nos espaços que eu atuei, eu também atuei enquanto assistente social, na saúde mental, né, no Centro de Atenção Psicossocial, né, no CAPS, com foco em atendimento, né, aos usuários de álcool e outras drogas, né, e também atuei na política de assistência social, né, no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS, enquanto técnico de referência do PAIF, né, que é o principal serviço da proteção social básica no âmbito da Política Nacional de Assistência Social. E aí, por que eu estou dizendo, né, isso, assim, da minha experiência? Porque foi justamente, né, assim, a partir dessa experiência, também profissional enquanto assistente social, que eu pude ainda mais ter a certeza da necessidade, não só desse debate, mas de construir estratégias de enfrentamento ao racismo, né? Nós, enquanto assistentes sociais, atuamos no âmbito das políticas públicas. E atuando no âmbito dessas políticas, né, eu pude observar, do ponto de vista mesmo da prática profissional, que a maioria da população que eu atendi era negra. Né? A maioria na assistência social, a maioria na saúde mental, enfim. E aí a gente sabe que isso é uma verdade nesse país, ou seja, né, pensar quem é a população que mais sofre, né, assim, com a questão da violação de direitos, com a ausência mesmo de serviços básicos, né, com a ausência aí de questões básicas para garantir sua sobrevivência, é a população negra. Né, e isso tem raiz no nosso processo histórico de formação social de um país, né, que tem suas particularidades histórico-sociais, né, ou seja, de 520 anos, né, quase 400 anos foi sob o regime do escravismo colonial, né, e todos
os processos, né, que decorreram aí da colonialização, né, da escravização, e que até hoje se repercute na vida de negros e negras nesse país, haja vista que o racismo, né, ele é um fenômeno que ele é estrutural e estruturante das nossas relações, né. Então, foi também a partir, né, dessa experiência profissional, né, dessas experiências que eu pude também avançar, não só no âmbito da militância, mas também no âmbito da pesquisa, né, porque até então, né, como eu tinha dito há pouco, eu passei por esse processo de me entender enquanto negro na universidade, né, de assumir aí a identidade racial na universidade, e também passei a construir, né, espaço de militância a partir da universidade. Mas até então, a questão étnico-racial não tinha sido colocada para mim também enquanto um objeto de pesquisa, né, ou seja, de aprofundar também teoricamente acerca disso. Isso só se deu a partir dessas experiências profissionais, né, a partir, né, da prática mesmo, né, profissional, que eu pude ver a necessidade que tinha não só de estar em espaços de militância, mas também de avançar nisso do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Então, né, e aí a partir então disso, né, eu pude na minha dissertação de mestrado fazer uma pesquisa sobre a questão do racismo estrutural, né? Como que isso se relaciona no âmbito das políticas públicas, com a questão da desigualdade social, até porque não tem como a gente pensar a desigualdade social no Brasil descolado, né, do debate sério sobre as relações étnico-sociais, porque, né, a questão do racismo também atravessa, né, a questão da desigualdade social, ou seja, a desigualdade social no nosso país ela é mediatizada pelas desigualdades étnico-raciais e também de gênero, né? Quando a gente olha para a base da pirâmide, por exemplo, a gente vê que a mulher negra, o homem negro, a mulher branca, o homem branco. Então, assim, toda essa experiência, né, me deu aí subsídios e elementos para avançar do ponto de vista também da pesquisa, né? Então, eu pude fazer essa pesquisa no mestrado, né? Uma pesquisa aí com ênfase, né? Obviamente na área de serviço social, mas também uma pesquisa, né? Que traz um debate mais geral sobre essa dimensão do racismo, sua relação, né? Com o sistema de exploração e dominação capitalista, como, né? Que os povos negros se organizam desde sempre na questão do enfrentamento ao racismo nesse país, e aí vale dizer que o nosso país não é qualquer país, né? A população negra que resiste desde os tempos do escravismo colonial, né? Inclusive autores como Clóvis Moura, que é uma referência importante, vai nos falar, né, que o Brasil é o segundo país do mundo, né, depois do Haiti, em número de revoltas anti-escravistas ainda durante o regime colonial, enfim, né? Então eu pude aí aprofundar um pouco desses elementos na pesquisa, né? Inclusive, né, foi uma pesquisa que foi publicada, né, recentemente no formato de livro e que agora no processo do doutorado a gente avança, né, nessa discussão, tentando entender ainda mais, aprofundar teoricamente, né, e desenvolver pesquisa para entender ainda mais como que essa dimensão do racismo está entranhado nas nossas relações. Então, o ponto de partida é a gente entender que o racismo nos constitui enquanto seres sociais. O racismo, né, ele faz parte da nossa racionalidade. Ele, por ser um fenômeno que é estrutural e estruturante das relações sociais, ele dinamiza a vida em sociedade, né? Então esse é o ponto de partida. E aí para nossa conversa aqui, eu preparei um slide, né, para a gente poder trazer alguns elementos, também contribuir com a visualização de alguns dados. Mas antes disso, eu queria aqui, né, socializar com vocês um vídeo breve, assim, né, de 10 minutos, do professor Silvio de Almeida, né, que é um jurista importantíssimo, também filósofo, autor do livro, né, Racismo Estrutural, da coletânea Feminismos Plurais, né, coordenada pela Djamila Ribeiro. E aí o Silvio de Almeida tem um vídeo, né, muito, assim, precioso, que ele vai trazer para a gente, né, ali brevemente o que é o racismo estrutural. E aí, então, como ponto de partida, eu quero usar esse vídeo para a gente poder seguir nosso diálogo daqui para frente, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar o vídeo aqui.
racismo estrutural. Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. Não pensa numa violência direta, ou seja, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, a discriminação, né, enquanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deva aceitar, mas é que o racismo, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval, né, e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo, ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, né, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar dois exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de três dimensões do racismo, entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses três pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São três pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? Porque os grandes empresários... apresenta a primeira conferência Itaú Amazônia. Acompanhe debates entre especialistas. São proporcionalmente aqueles que os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras. O que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras?
Não, é porque a estrutura, o sistema tributário funcionando na sua normalidade, normalidade eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a constituição do sistema político e tributário, falta de representatividade de mulher negra, as pautas das mulheres negras elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental, de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós de alguma maneira naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, como deveria causar, né? O assassinato de pessoas, estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes, isso causar espanto, também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando se assiste, eu quero dar um exemplo bem cotidiano, se assiste uma novela, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque. Na sociedade, quando se é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas, ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Ou seja,
racismo é um dado estrutural, é um dado que constitui as nossas relações. Aí a pergunta é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, as pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Então, ou seja, o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo, que também é estrutural. A condição do homem, né? O privilégio masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas. Bom, pessoal, eu fiz questão de passar esse vídeo aí, né, do professor Silvio de Almeida, porque eu acredito que ainda que, né, seja um vídeo breve, e a discussão sobre o racismo, né, o racismo estrutural, ela não é uma discussão simples, né, bastante complexa, mas esse vídeo do professor Silvio, ele nos ajuda, né, porque é um vídeo breve, mas só que bastante denso, aí, que traz elementos importantes, né, para essa reflexão. E aí, assim, como, né, eu aqui, para mim, reproduzir um normal vídeo, não sei se teve alguma questão aí, né, de internet, as oscilações que podem acontecer, se travou, enfim, né, teve as propagandas aí do YouTube, né, que não tem como a gente fugir. Mas, enfim, caso, né, não tenha sido aí, a reprodução não tenha sido boa, vocês podem procurar depois no YouTube, né. Bom, o vídeo do professor Silvio já nos traz elementos aí, né, interessantes para a gente pensar, então, como, né, que o racismo ele faz parte da dinâmica da vida social, né? E se ele é um elemento estrutural e estruturante, né, falar de racismo não diz respeito somente a falar de raça e discriminação, mas sim falar das diversas esferas que compõem a vida social. Porque falar de racismo, né, é falar de algo que é estruturante da vida social e que, portanto, é falar dos vários âmbitos que compõem essa vida social. E eu acho que esse é um primeiro elemento importante, né? Ainda mais quando o professor Silvio traz no vídeo, né, que pensar racismo é pensar a sua articulação com três elementos fundamentais: economia, política e subjetividade. Né? Ou seja, ele faz parte da dinâmica, né, do funcionamento dessa sociedade, né, se coloca aí também do ponto de vista, né, ideológico, se espraiando no âmbito da sociedade e que faz parte de uma forma normal, né, de uma naturalização dessas desigualdades, né, que são atribuídas enquanto naturais. E aí eu acho que esse é aí um ponto de partida interessante para a gente agora avançar no diálogo, né, sobre o racismo no Brasil, né. E aí vou projetar aqui também um slide para poder contribuir com a nossa apresentação. E aí eu acho que o primeiro aspecto, né, assim, a gente vivencia numa sociedade que a gente também convive a todo momento com o mito da democracia racial, né? Ou seja, com uma ideologia que diz que não existe racismo no Brasil, né? Que diz que falar de racismo é mimimi, né?
é mimimi, é algo, enfim, é coisa da nossa cabeça, né? Não é algo importante de ser debatido, né? E aí, em que pese, né, o vídeo do professor Silvio de Almeida ter trago aí alguns elementos, penso que é importante, né, para esse diálogo aí inicial, a gente pensar sobre algumas questões. E aí aqui, então, acho que uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer, por que é urgente falar de racismo? E aí é urgente por inúmeras questões, né? E aqui pela questão do tempo a gente não vai conseguir aprofundar, né? Ou trazer toda essa complexidade, mas alguns dados, né? É urgente falar de racismo porque a população negra, ela não é apenas a maior população desse país, né? Fazendo aí quase 56%, de acordo com o último dado do IBGE, mas também é o segmento da classe trabalhadora mais massacrado, né, pelo processo destrutivo do capital. É urgente falar de racismo porque de 520 anos, quase 400 anos foi sob, né, o regime de escravismo colonial, sendo esse aí institucionalizado pelo Estado brasileiro. É urgente falar de racismo porque a população negra, ela é a maioria da população desempregada nesse país. Né? Aqui a gente traz os dados do segundo trimestre de 2019, né, onde apontei que a população negra representava quase 65% dos desempregados, né? E que também agora, nesse momento da pandemia, da Covid-19, né, com o último dado aí de setembro de 2020, do IBGE, o desemprego subiu quase 30% no nosso país, né? E que desses quase 14 milhões por cento de desempregados e desempregadas, né, no país, a grande maioria é de negros e negras e também de mulheres. Né? O que vale aí, inclusive, chamar atenção por um elemento aí que é fundamental, inclusive a Lélia Gonzalez, né, que é uma autora importantíssima, né, uma referência aí no Brasil, né, uma pensadora importante para a gente pensar a questão racial e também a questão do feminismo negro, ela traz, né, para a gente olhar o tanto que a dimensão do racismo e do sexismo atravessa de forma particular a mulher negra, né? É importante falar de racismo porque a população negra ela é a maioria da população carcerária nesse país, quase 70% da população carcerária. É importante falar de racismo porque, de acordo com o Atlas da Violência de 2019, 75,5% de todos os homicídios, né, cometidos em 2017 foram contra pessoas negras, porque enquanto, né, a taxa de feminicídio entre as mulheres não negras cresceu apenas 1,7%, entre as mulheres negras cresceu quase 61%. É urgente falar de racismo porque de cada 100 pessoas mortas no país, 71 são negras, e a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E aí, inclusive, já tem pesquisas que mostram que quando a gente cruza, né, a violência contra os jovens negros e a violência também contra as mulheres negras, nesse caso feminicídio, a cada 12 minutos uma pessoa negra é morta nesse país. E como o professor Silvio de Almeida disse no vídeo, isso não causa comoção. Isso é naturalizado. Né? A gente passa a naturalizar essa barbárie. Né? E aí, porque a gente vive numa sociedade, né, que as pessoas choram por estátuas, mas são capazes de chorar por vidas negras que são ceifadas a cada 23 minutos ou a cada 12 minutos nesse país. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural e estruturante, e que eles colocam uma forma de racionalidade, né, esses elementos nos ajudam a ver quanto, né, a nossa sociabilidade naturaliza essas mortes negras, na medida em que isso não é debatido com a seriedade que precisa, na medida em que isso não causa comoção, né? E aí um outro elemento importante para a gente refletir, né, por que é urgente falar de racismo, é que a primeira vítima fatal, né, de Covid-19 no Brasil, né, a primeira morte divulgada foi de uma mulher negra e trabalhadora doméstica. E isso não foi mera coincidência. Esse é exatamente o retrato da nossa formação social colonial e escravocrata. E aí, até porque, nesse momento, né, de Covid-19, duas pandemias se intercruzam. A pandemia do coronavírus e a pandemia do genocídio secular contra a população negra e contra a população indígena nesse país. Inclusive, durante, né, esse momento da pandemia, as mortes por ações policiais aumentaram nas periferias do país, né, diversos João Pedros, né, são mortos cotidianamente, né, por essa polícia, e por esse Estado também, né, que naturaliza mortes negras, né,
também nesse momento da pandemia, a questão do racismo se escancara ainda mais, né? E tem diversas pesquisas que apontam que a população negra ela tem muito mais chance de morrer pela questão do Covid do que a população branca, né? E essa matéria de São Paulo traz que a população negra paulistana tem até 85% mais chance de morrer, porque se o Covid-19 ele pode contaminar qualquer pessoa, independente da classe, da orientação sexual, da condição racial, as condições objetivas de vida são fundamentalmente distintas, né? Isso impacta não só na possibilidade do tratamento, de garantir isolamento social, mas também quem vai ter acesso ao tratamento de saúde nas filas dos hospitais desse país, né? Hoje, dia 9 de dezembro, momento que a gente grava esse vídeo, né? O Brasil tem 41.250 indígenas infectados pela Covid-19, 888 mortos, e das 305 povos, né, etnias, 161 já foram atingidas. Porque quando a gente está falando de racismo, ainda que o foco aqui seja tratado da questão negra, né, o foco não é a questão indígena, mas vale a pena a gente não perder de vista também o tanto que a população indígena também ela sofre aí diversas desproteções, né, vinculada aí também a uma dimensão estrutural desse racismo. E aí aqui eu trouxe algumas imagens para a gente refletir, né, quando a gente está falando da necessidade e da urgência de falar de racismo. Aqui no canto inferior, aliás, no canto superior, né, à esquerda, a gente vê, né, um desenho da época do escravismo colonial, né, de um sujeito escravizado sendo chicoteado, e nas outras imagens é um caso que aconteceu ano passado, em agosto de 2019, no supermercado Ricoh, em São Paulo, de um jovem negro de 17 anos, né, que vivia em situação de rua, de ter sido chicoteado, né, violentamente, assim, abusado, humilhado, né, por ter roubado 4 barras de chocolate para matar a fome, né. Isso mostra o tanto, né, que esse resquício colonial e escravocrata faz parte da nossa vida, né? O tanto que a gente naturaliza as violências e as humilhações cotidianas sofridas pela população negra, né? E aí eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Então essas imagens aí, quando a gente olha uma imagem do período colonial, né, da escravidão, e uma imagem de um ano atrás, né, a gente vê o tanto, né, que a gente precisa falar de racismo. Aqui uma outra imagem também embaixo, né, de um adolescente negro que teve a testa tatuada a palavra ladrão, né, ou seja, um ato de barbárie, de violência, de constrangimento, né, que está vinculado também a essa dimensão estrutural do racismo, né. Essa imagem, João Alberto, né, que foi morto, né, no supermercado Carrefour, né, agora na véspera do dia 20 de novembro, na véspera do dia da consciência negra, né, no dia 19 de novembro de 2020, ele foi espancado até a morte no supermercado Carrefour. Essa é Cláudia Ferreira, né, que foi violentada, morta e arrastada por mais de 400 metros pelo carro da polícia, pelo simples fato de ser mulher negra. Essa imagem à esquerda, de um policial que pisa no pescoço de uma mulher negra de 51 anos em São Paulo e asfixia, né, numa abordagem extremamente violenta e truculenta. E à direita é o caso aí super que tomou conta das mídias do George Floyd, né, nos Estados Unidos, que foi morto, né, com um golpe muito semelhante, tal qual essa mulher negra sofre na imagem. E aí é importante a gente não perder de vista que o que acontece nos Estados Unidos, né, a gente vivencia isso cotidianamente no Brasil, porque a gente também, nessa síndrome, né, do primo pobre, né, ou seja, de nos construir enquanto, a partir da referência dos Estados Unidos, muitas vezes a gente se comove ou se solidariza, né, com o que acontece lá, mas não olha para o que acontece ao nosso redor a cada 23 minutos nesse país, né. A ideia do Black Lives Matter, né, vidas negras importam, mas só que vidas negras importam também as vidas brasileiras negras, né, que são mortas e que são ceifadas, né, diuturnamente por esse Estado racista e genocida. Aqui a gente traz a Ágata, né, o João Pedro e o Miguel. Ágata de 8 anos, João Pedro de 14 anos, né, e Miguel de 5 anos. Né? Quantas mais crianças vão ser mortas, né, vão ser assassinadas
por esse Estado racista, por essa polícia truculenta. Então, é urgente falar de racismo, né? Aqui, Evaldo Rosa, né, o músico Evaldo Rosa, que em 2018 teve seu carro alvejado por 80 tiros, né, do Exército Brasileiro. 80 tiros, né, pelo simples fato de ser uma família negra. Além de, né, outros inúmeros casos que a gente poderia, infelizmente, ficar aqui, né, assim, o dia todo falando, né, porque, infelizmente, essa barbaridade acontece a todo momento, né, e que vale lembrar que ontem, né, completou aí 1000 dias, né, sem respostas de quem mandou matar a Marielle, né, e a gente não pode desvincular isso da dinâmica conjuntural, da dinâmica política que a gente vivencia no país, né, porque tudo isso também diz respeito a um projeto político, né, de aniquilamento das vidas negras, um projeto político de naturalização da barbárie, né. E aí, a gente precisa se perguntar, então, o que que justifica ou explica a população negra estar na base da pirâmide, né? O jovem negro ser morto a cada 23 minutos, o jovem negro ser morto, né, assassinado dentro da sua própria casa vendo televisão, né, indo para a escola, ou ser assassinado jogando bola, muitas vezes, né, e supostamente confundido com bandido, mas a gente sabe que isso se trata de um projeto arquitetado pelo Estado. O que que justifica um jovem, né, ser açoitado por roubar chocolate para matar a fome, né? O que que explica a Ágata, de 8 anos, ter sido morta com um tiro nas costas dentro de uma Kombi? O Evaldo Rosa, né, receber 80 tiros do Exército Brasileiro? O que que justifica as mulheres negras serem as principais vítimas de violência doméstica e do feminicídio? O que que justifica a Cláudia Ferreira ter sido arrastada por quase 400 metros, né, pelo carro da polícia? O que que justifica Rafael Braga, né, ter sido preso por portar uma garrafa de Pinsol? Né, o que que justifica uma criança de 5 anos, né, e aí já tem inclusive, né, as câmeras, enfim, os dados já mostram que a Sari lá, né, ela apertou de fato o 9º andar para a criança subir, né, mas o que que justifica as pessoas não se comoverem com a morte de uma criança com o assassinato de uma criança de 5 anos, mas responsabilizar a mãe ou culpabilizar porque a mãe levou o filho para o serviço porque não tinha quem deixar o filho, né? Então, assim, a gente não pode descolar essas análises desses fatos da dimensão estrutural, né, do que significa o racismo no nosso país. E aí, assim, um elemento principal aí, né, primordial para a gente pensar, é a raiz da produção social dessa desigualdade, que está lá na própria noção, né, na própria construção social da noção de raça, né, porque é a partir dessa construção social da noção de raça que passa-se, né, a justificar uma série de desigualdades, de violência e de exploração, né, e aí vale dizer que essa noção de raça, ela não tem nada de natural ou de biológica, ela é uma construção social, ainda que por muito tempo, né, tentou se justificar com base no racismo científico, mas trata-se de uma construção social, né, de uma articulação colonial da própria branquitude, né, para garantir a sua exploração, né, e dar cabo ao seu projeto de dominação colonial a partir da desumanização desse outro, né, ou seja, de todos e todas aqueles e aquelas que não eram brancos europeus, né, e aí essas supostas diferenças, né, passaram a justificar desigualdades, violência, opressão, genocídio, né, com base aí nessa suposta hierarquização entre as raças, né, e aí vale dizer, né, que essa concepção de construção social, né, da noção de raça elenca aqueles superiores e inferiores, o que significa dizer humanos e não humanos, né? Então, a partir dessa construção social da noção de raça, né, que se concebe aí uma raça superior e uma inferior, né, ou seja, em que se concebe um grupo que é tido como humano e que o outro não humano, isso passa a justificar, né, toda a dominação, a exploração nas colônias, né, a questão da escravização, com base nessas supostas diferenças que até então representavam só procedência geográfica, né? Então, essas diferenças, né, que antes diziam respeito, né, à localização geográfica, à dimensão cultural, ela passou a justificar também a dominação de um povo sobre outro. E aí tem um autor, né, que é um sociólogo peruano, que se chama Aníbal Quijano, né, que tem um artigo
A colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, que ele vai fazer o debate, né, de como que se deu o processo de colonização na América Latina, e aí ele é fundamental, esse artigo, porque vai trazer exatamente como que essa articulação, né, a partir da noção social de raça, né, construída, ela foi, assim, fundamental para legitimar, né, essa violência, né, dos colonizadores, e que também ela passou a ser utilizada e apropriada pelo capitalismo como forma de potencializar sua exploração e sua dominação, né, criando aí uma ideologia eurocêntrica hegemônica, né, que passou a também significar o lugar social, né, e os papéis correspondentes dentro dessa estrutura de sociedade, né, que nesse momento passava a se consolidar, né, que é a sociedade capitalista. Então, essa construção social da noção de raça, né, que deu cabo, né, para a justificação da colonização, da escravidão, ela passou a ser estratégica e necessária para a sociedade capitalista para se legitimar, porque a partir dessa suposta diferenciação de grupos entre inferiores e superiores, o capitalismo também passa a se apropriar disso na medida em que passa a atribuir para a população negra, indígena, etc., trabalhos não remunerados ou trabalhos, né, com menor remuneração, ao passo que para a população não negra, ou seja, para os brancos europeus, passa a ser associados àqueles trabalhos, né, mais vistos, né, mais remunerados, enfim, aí com algum prestígio. Então, essa construção social da noção de raça, né, ela tem uma intrínseca relação também com essa sociedade capitalista, né, e aí quando a gente olha hoje, né, na contemporaneidade, que a população negra está na base, né, todas as desigualdades e violências que a população negra vivencia, isso é caudatário desse processo, né, dessa construção social, dessa noção de raça, né, que nada tem de natural ou de biológico. Então, quando a gente pensa na dimensão do racismo, né, é fundamental a gente ir na raiz da questão. E a raiz da questão é entender que isso trata-se de uma construção social, né? E como o professor Silvio também traz no vídeo, né, a questão também, né, da população branca ou da população não negra, também faz parte de uma construção social, mas esse grupo não se entende enquanto tal, porque o racismo, né, que é colocado como uma forma de racionalidade, faz com que a gente compreenda as pessoas não negras enquanto universais, né, enquanto a norma, a regra, né, e aí só olha para o outro, né, enquanto diferente, porque essa concepção sustenta uma ideia dessa suposta inferioridade, né, e aí isso é fundamental para a gente não perder de vista na análise, quando a gente olhar para essa questão do racismo, né, ou seja, entender que isso tem raiz nesse processo, né, dessa construção social da noção de raça, entendendo que isso é uma estratégia dessa sociedade capitalista, né, de garantir sua dominação, sua exploração, e aí isso não pode ser visto aí como algo de menor importância para a gente, né, e aí também a gente não perder de vista as nossas profundas particularidades, né, sócio-históricas, ou seja, olhar para a formação social do nosso país tem que ser algo fundamental, porque a gente não está falando de qualquer país, a gente está falando de um país que, de acordo com dados aí de autores como Clóvis Moura, o Chico de Oliveira, o Florestan Fernandes, um país que traficou, né, ou seja, que trouxe, né, a partir do tráfico de sujeitos para serem escravizados, pelo menos 4 a 10 milhões, né, de africanos e africanas para serem escravizados, né, o Clóvis Moura vai dizer que pelo menos 40% de todos, né, africanos que foram retirados do continente para serem escravizados foram trazidos para o Brasil. Isso não é qualquer coisa, né? Foi o último país do mundo a abolir formalmente a escravidão, né? E aí construiu de uma forma tão perversa também o mito da democracia racial, né? Ou seja, de que não existe racismo no Brasil, que também atribui a responsabilidade para as costas da própria população negra que vivencia o racismo, né? Ou seja, responsabiliza moralmente a própria população que é vítima desse processo brutal e desumano do racismo. Então, assim, a gente não pode perder de vista, né, ao pensar esses dados, né, eu fiz questão de começar com o vídeo do professor Silvio de Almeida, porque ele traz elementos importantes, e de pincelar alguns dados, né, mas que a gente não pode descolar isso dessa análise sócio-histórica, ou seja, de entender que isso tem raiz nesse processo, né, dessa construção social da noção de raça,
né? E olhar para isso também de forma particular a partir da nossa formação social, porque a gente está falando de um país que tem profundas particularidades, né? E a gente não pode perder de vista, né, que o escravismo colonial ele foi, né, uma mediação fundamental, né, para o processo de acumulação e desenvolvimento capitalista, e o racismo ainda continua sendo, então, uma engrenagem necessária, né, para garantir a superexploração do capital sobre esses corpos racializados, né? E aí, a professora Tereza Martins vai nos dizer, então, que a colonização e a escravidão são processos determinantes da formação social brasileira, e o racismo é produto fundante desses processos. Por isso que, para a gente compreender de fato, né, numa perspectiva crítica, né, a gente precisa ir na raiz, a gente precisa ir na história, a gente precisa compreender o que foi o escravismo, o que foi o colonialismo, né, as particularidades da nossa formação social, porque isso é fundamental para essa compreensão. Inclusive entendendo que, né, essa construção social da noção de raça, né, relegou, como eu disse, né, para a população negra as piores condições de trabalho e de vida, né? E isso não ficou no passado, né? Quando a gente olha, né, hoje para a nossa realidade, a questão, né, da base da pirâmide, as diferenças salariais, né? Tem várias pesquisas que apontam que a população negra recebe 3, 4 vezes menos que a população branca por um mesmo trabalho. As mulheres negras recebem absurdamente menos que homens brancos desenvolvendo o mesmo trabalho. Isso tem raiz nessa construção social da noção de raça, que automaticamente concebe o negro enquanto inferior, enquanto menos capaz, enquanto não humano, enquanto perigoso. Ou seja, isso faz parte do nosso imaginário social. É hipocrisia dizer que não, né? E a gente precisa compreender isso do ponto de vista desses fundamentos e dessa produção social dessa desigualdade, né? Porque isso é fundamental para a gente, inclusive, pensar a nossa dimensão cidadã, né? Assim, eu tenho dito que a gente debater seriamente o racismo, enfrentar o racismo, é uma questão de civilidade, né? Uma questão de cidadania, né? E que a tarefa, né, de enfrentar o racismo, de construir estratégias de combate ao racismo, não pode ser e não é, né, uma responsabilidade somente de negros e negras, indígenas, mas, sobretudo, daqueles e daquelas que não sofrem diretamente essa opressão, né? E aí eu quero chamar a atenção da importância também do debate crítico sobre a branquitude e os privilégios, né? E aí é um debate que às vezes as pessoas compreendem que a gente está falando dos sujeitos brancos individualmente, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma estrutura social, né, construída, né, e assentada nessa dimensão do racismo, né, que da mesma forma que a população negra herda, né, o genocídio, a violência, o subemprego, o desemprego e uma série de privações pelo simples fato de ser negra, a população não negra herda uma série de privilégios estruturalmente, né, construídos pelo simples fato de não ser negra. A gente precisa discutir sobre isso, porque assim, ou a gente enfrenta de fato o racismo estrutural a partir, né, também do enfrentamento, do reconhecimento das condições de privilégio, ou a gente vai continuar tratando a questão do racismo como um problema do negro. Não entender que isso é um problema da sociedade, é um problema de todo mundo que, de fato, né, se coloca contrário a qualquer forma de injustiça, de opressão, de violência, de discriminação. Da mesma forma que não é tarefa, individualmente, das mulheres enfrentar o machismo. Os homens precisam ser responsabilizados pela destruição do machismo, do heteropatriarcado. Os não LGBTQIA+, precisam se responsabilizar pelo fim, né, da LGBTQIA+, fobia. E as pessoas brancas precisam se responsabilizar pelo fim do racismo, porque ao fim e ao cabo, né, essas opressões existem porque há opressores que a sustentam e que a reproduzem. Então, quando a gente fala de enfrentamento ao racismo e de enfrentamento às desigualdades, né, a gente está falando de uma responsabilidade que é coletiva, né, de uma responsabilidade que deve ser de todos e todas que, de fato, né, se colocam na defesa da vida, né, se colocam contrário a qualquer forma de discriminação e de opressão. E a gente não pode mais continuar tratando isso enquanto tabu, porque senão a gente continua sustentando, né, um mito de que não existe racismo no Brasil, né, de que isso é coisa da nossa cabeça, de que isso é mimimi. Né? Então, assim, a gente não pode perder de vista, né, a dinâmica da nossa formação social, né, o tanto que esse projeto de dominação e exploração com base
né, no pertencimento étnico-racial está associada à estrutura dessa sociedade capitalista, né, fazendo inclusive com que o racismo no Brasil se reinvente a todo momento aí de uma forma muito particular, assim, muito mais perversa, né, inclusive alguns autores e autoras vão chamar de racismo brasileira, né, por entender que o nosso país tem as suas particularidades, né, então, e uma delas, a principal talvez seja essa imensa contradição, né, ou seja, desse mito da democracia racial, porque ao mesmo tempo que a sociedade cria mecanismos, estratégias de deixar a população negra na base da pirâmide, né, a todo momento dissemina, né, uma ideologia de que não existe racismo, de que todo mundo tem as mesmas igualdades de oportunidade, aí volta para aquela questão da moralização, né, como se fosse uma questão moral, então, que mais uma vez reproduz o racismo. Então, a população negra que vivencia, né, assim, as desigualdades hercúleas, passa a ser responsabilizada, né, individualmente. Então, pensa que se trata de falta de esforço, enfim, de questão de caráter, ou né, como aquela ideia de que, de fato, a população negra é menos capaz mesmo, né? Então a gente precisa avançar e superar isso. E a gente só vai avançar e superar quando a gente, de fato, né, enfrentar com a seriedade que precisa ser enfrentada essa questão, né? E mais uma vez eu digo, uma questão de civilidade, né? E, né, lá no início do slide eu coloquei uma imagem, que não haverá democracia enquanto haver racismo, né? E é exatamente isso, a gente não pode pensar ou dizer, né, da existência de uma democracia nesse país enquanto a população negra continua a se morta a cada 23 minutos. Né? Então, é uma responsabilidade de todo mundo, né, que se coloca aí nesse campo da luta contra toda forma de desigualdades, né? E aqui, rapidamente, queria só sinalizar algumas questões. A primeira delas é a própria utilização do termo raça pelo movimento negro, né? Ou seja, como a gente dialogou aqui, raça é uma construção social, que nada tem de natural biológico. Mas exatamente a partir dessa construção social da noção de raça que a população negra sofre uma série de violências históricas, né? E aí o movimento negro ressignifica esse termo raça no sentido de positivar a negritude, né? Ou seja, então a gente utiliza o termo raça não para legitimar essa ideia socialmente construída, mas justamente para evidenciar que a partir dessa noção social, né, dessa construção social da noção de raça, que a população negra é violentada, desumanizada, exterminada, né? Então o movimento negro se apropria desse termo raça no sentido de escancarar essa contradição. A partir disso, né, o processo de positivação da negritude ou valoração da negritude, né, que perpassa aí por essa dimensão da ressignificação da identidade negra, da identidade cultural, é fundamental, né, porque quando nós, né, ressignificamos e passamos a assumir essa pertença étnico-racial e essa identidade, a gente também consegue avançar nessa luta contra o racismo, pela questão do reconhecimento, pela questão da representatividade, ainda que a representatividade por ela mesma não vai acabar com o racismo, né? É importante a gente lutar, né, por espaços de poder, por representação nas instituições, porque a gente vive numa sociedade profundamente racista, né? E que a gente pode se perguntar, quantos professores negros vocês já tiveram? Quantos médicos negros vocês conhecem ou já foram atendidas? Quantos juízes negros? Enfim, quantos vereadores, prefeitos, presidentes negros? E a gente poderia aqui pensar uma série de questões que a gente sabe, né, que a dimensão do racismo faz com que a sociedade naturaliza espaços que são de pessoas negras e espaços que não são de pessoas negras, né? Então, ao negro é destinado espaços da servidão, né? Funções de menos prestígio, né? Na ideia mesmo da servidão. Então, a luta por representatividade é fundamental, mas essa luta não pode estar dissociada de um horizonte estratégico de superação dessa sociedade. Ou seja, né, assim, a luta por representatividade ela é importante, mas ela em si mesma não vai mudar nada, porque a gente nunca vai conseguir inverter a lógica. A ideia não é inverter a lógica, a ideia não é estar negros no poder, né, e brancos subordinados. A ideia é destruir essa noção de hierarquia na sociedade. Então, por isso que lutar por representatividade é importante, mas sem perder de vista que a gente tem que destruir essa ideia de hierarquia, né, de fato construir uma sociedade igualitária, né. A questão da branquitude, dos privilégios, né, eu já comentei, é uma discussão, assim, fundamental. A gente olhar para isso, a gente consegue redirecionar o olhar para a própria dinâmica das relações étnico-raciais no Brasil, né, que a gente passa não mais
entender a questão do racismo enquanto um problema do negro ou da negra, mas enquanto um problema relacional, né? Ou seja, o racismo é um fenômeno relacional, ele existe porque tem dois lados aí, né? Ou seja, tem quem sustente, quem o reproduza, né? E por isso que discutir a branquitude aqui não se trata, mais uma vez, de dizer dos sujeitos individualmente brancos, mas da estrutura que coloca essas pessoas num lugar de privilégio, né? É fundamental a gente avançar nessa discussão, entendendo, né, que o racismo, ele estrutura a nossa forma de ser, nossa forma de pensar, o nosso ethos, né? Ele é uma forma de racionalidade, né? Ele é uma arma ideológica de dominação, nas palavras do Clóvis Moura, né? Então a gente não pode achar que a gente está alheio a isso, porque senão a gente cai na ideia do que o professor Kabengele Munanga vai dizer, né? Que no Brasil o racismo é um crime perfeito, ou seja, a gente vivencia no país que a gente identifica a existência do racismo, mas ninguém é racista. Aquela ideia, eu não sou racista, tenho amigos negros, eu não sou homofóbico, eu tenho, né, eu tenho parentes, eu tenho amigos gays. Essa ideia, né, do politicamente correto, porque a gente vive numa sociedade, inclusive que os nossos processos de formação educacionais nos moldam, né, para nos pautar nesse politicamente correto, mas que isso não significa, né, romper com essa ideologia racista, machista, LGBTQIA+, fóbica. Então, o racismo faz parte da nossa racionalidade. Todos e todas nós somos racistas, tá? Porque não é uma análise individual, mas uma análise estrutural. E a gente é moldado para ser racista desde quando a gente nasce. Então, primeira coisa é enxergar que somos racistas e como nós podemos construir estratégias para sermos antirracistas. Esse é o nosso desafio. E por fim, né, para a gente poder finalizar, entender que a nossa luta tem que ser contra toda forma de exploração e opressão de gênero, raça e classe. Né? Quando a gente pensa aqui eu estou dando foco na questão racial, mas essa clivagem, né, de gênero, raça e classe determina, né, a base dessa sociedade, a base da exploração e da dominação dessa sociedade, quando a gente vê que a população negra, mas sobretudo as mulheres negras, é o segmento mais massacrado nessa sociedade. Então, a nossa análise, né, tem que ter aí, enquanto fundamento nessa indissociabilidade entre gênero, raça e classe. Eu ia passar mais um videozinho, mas pela questão do tempo não vai dar, mas fica a indicação desse vídeo que tem no YouTube, que chama Como Você Enxerga o Racismo, né, que é um vídeo que foi gravado numa entrevista de trabalhos, né, no RH, que mostra, né, fotos de pessoas brancas e negras realizando as mesmas funções, e os entrevistados, né, são perguntados o que aquela pessoa faz, né, a gente vai ver as análises que tem, né, quando uma pessoa branca, enfim, é advogado, empresário, quando uma pessoa negra, enfim, é um motorista, é um empregado, então vale a pena vocês verem esse vídeo, porque mostra isso, exatamente isso que eu tô falando, quando a gente fala que o racismo, né, ele é estrutural, é disso que a gente está falando, né, assim, dessa racionalidade que nos molda, né, então, fica a indicação desse vídeo também. A gente sabe, né, que o prazo é muito curto, né, para a gente debater sobre um tema extremamente complexo, né, mas a gente espera aí ter contribuído pelo menos com algumas reflexões iniciais, né, que a gente possa, né, de fato avançar, né, na construção de estratégias de enfrentamento ao racismo, e que, como a Angela Davis nos ensinou, né, a gente não basta não ser racista, mas a gente tem que ser antirracista. E a gente só vai ser antirracista quando a gente, de fato, compreender que o racismo existe, né, e quando a gente nos implicar nessa luta. Então é isso, agradeço aqui a oportunidade, né, da gente dialogar um pouquinho, e sigamos firmes, juntos, juntas e juntos na luta contra o racismo e contra toda forma de discriminação e opressão. Até mais. Tchau, tchau.